Os vários Budas foram pessoas iluminadas. A iluminação possui 8 aspectos importantes. A realização destes 8 aspectos é a base do Nirvana. Este foi o ensinamento final do nosso professor original, Buda Shakyamuni, dado na noite de sua morte. Os 8 aspectos da iluminação. Dogen Zenji. 1. Ter poucos desejos. Ter poucos desejos significa não buscar extensivamente os objetos de desejo. O Buda disse: praticantes, vocês deveriam saber que aqueles que querem muitas coisas buscam tanto a fama quanto o ganho, e assim as suas aflições são muitas. Aqueles com poucos desejos, entretanto, nada procuram e não têm anseios, e assim não sofrem. Portanto, vocês deveriam rapidamente se libertar da cobiça, tanto por este motivo, como pelo motivo de que esta liberdade dará origem a várias virtudes. Além disso, as pessoas com poucos desejos não são escravizadas pelos seus próprios sentidos. Satisfeitos com pouco, eles não possuem preocupações ou medos, estando assim sempre calmos. Aqueles que têm poucos desejos têm o Nirvana. 2. Satisfação. Satisfação significa estar contente com o que quer que se tenha. O Buda disse: praticantes, se vocês desejam se libertar do sofrimento, vocês deveriam observar a satisfação. Estar satisfeito é ter um estado mental pacífico e feliz. Uma pessoa satisfeita é feliz mesmo que tenha que dormir no chão, enquanto que uma pessoa insatisfeita é infeliz mesmo que vivendo em um palácio. A primeira é rica, mesmo que seja pobre. A segunda é pobre, ainda que seja rica. A pessoa satisfeita sente compaixão pela insatisfeita, pois esta é continuamente levada pelos 5 desejos. Segundo a doutrina budista clássica, os 5 desejos são comida e bebida, sono, sexo, riquezas e bens, fama. Três. Apreciar a quietude. Isso significa viver uma vida solitária, separada de todas as perturbações mundanas. O Buda disse: praticantes, se vocês desejam desfrutar o silêncio e a felicidade do Nirvana, vocês deveriam deixar o clamor para trás e viver sem barulho em um local solitário. As pessoas que vivem em lugares quietos são respeitadas pelos deuses. Por isso, vocês deveriam abandonar o seu apego ao eu e aos outros e viverem sozinhos. Dessa maneira, eliminando a raiz do sofrimento. Aqueles que gostam de multidões são perturbados por elas e sofrerão os seus aborrecimentos. Da mesma forma que uma árvore seca e quebra quando muitos pássaros pousam sobre ela. Laços e apegos mundanos lhe afundam em um mar de dores, como um velho elefante atolado no lamaçal. 4. Diligência.
cultivar virtudes sem interrupção é chamado diligência, pura e genuína, avançando sem olhar para trás. O Buda disse: praticantes, se vocês forem diligentes em seus esforços, nada será difícil. É como um pequeno fio de água ser capaz de perfurar uma rocha se continuamente cair sobre ela. Entretanto, se vocês forem negligentes em sua prática, e se suas mentes constantemente desanimarem, isso será como friccionar pauzinhos para produzir fogo, mas parar antes que eles fiquem quentes. Pode algum resultado ser esperado disso? 5. Plena atenção. Conservar os ensinamentos sem esquecimento é chamado de plena atenção, e também de lembrança perseverante. O Buda disse: praticantes, se vocês procuram um bom mestre e protetor, nada se compara à plena atenção. Aqueles que mantêm a plena atenção não são invadidos pelas aflições e permanecem livres de várias ilusões. Portanto, vocês deveriam se manter plenamente atentos, pois aqueles que perdem a plena atenção perdem as virtudes e seus méritos. Se vocês mantiverem a plena atenção, permanecerão ilesos, mesmo quando cercados pelos desejos. 6. Meditação. Meditação significa permanecer no Dharma sem distração, com uma mente imperturbável. O Buda disse: praticantes, se vocês concentrarem a mente, ela entrará em um estado de estabilidade. E assim vocês poderão compreender as características dos fenômenos surgindo e desaparecendo no mundo. Fazendo isso, suas mentes permanecerão imperturbáveis. Sete. Sabedoria. Desenvolvendo a aprendizagem, aplicação e compreensão, a realização é a sabedoria. O Buda disse: praticantes, se vocês tiverem sabedoria, vocês não se apegarão aos desejos. Vocês devem examinar a si mesmos continuamente, pois este é o caminho da iluminação. Aqueles que não praticarem isto não são monges nem leigos. Não há como se referir a eles. A verdadeira sabedoria é como um barco seguro para atravessar o oceano da doença, velhice e morte. Como uma tocha luminosa na escuridão da ignorância. Como um bom remédio para todas as doenças. E como um machado afiado para cortar a árvore das ilusões. A sabedoria resultante de ouvir, refletir e praticar o Dharma pode assim ser usada para aumentar o seu mérito no caminho. Se alguém chegar a possuir a luz da sabedoria, poderá ver a verdade com os seus próprios olhos. 8. Abster-se das conversas vãs. Abster-se das conversas vãs significa desapegar-se da discriminação arbitrária. Quando nós compreendemos a realidade plenamente, nós não mais nos envolvemos em conversas fúteis. O Buda disse: praticantes, se vocês se entregarem a diversos tipos de conversas fúteis, sua mente será perturbada. Mesmo se vocês se tornarem monges, não alcançarão a iluminação. Por isso, vocês devem imediatamente abandonar esse tipo de conversa. Apenas aqueles que fazem isso podem experimentar a tranquilidade e bem-aventurança do Nirvana. Estes são, então,
os 8 aspectos da iluminação. O Buda disse, concluindo: praticantes, sempre busquem com todo o coração pelo caminho da libertação, já que todas as coisas no mundo, móveis e imóveis, são formas instáveis sujeitas à morte. Parem agora e não falem mais. O tempo está acabando e eu vou atravessar para a extinção. Este é o meu último ensinamento. Portanto, os discípulos do Buda definitivamente devem estudar esses princípios. Aqueles que não estudam e praticam esses ensinamentos não são discípulos do Buda. Esses ensinamentos são tesouros do olho do Dharma verdadeiro, o coração do Nirvana. Apesar disso, entretanto, existem hoje muitos que ignoram esses ensinamentos e poucos que estão conscientes deles. É difícil encontrar os ensinamentos de Buda, mesmo em incontáveis tempos. É igualmente difícil nascer como um ser humano. Nós não só tivemos a sorte de nascer como seres humanos, como também a sorte de nascer em um local onde é possível ouvir os ensinamentos do Buda. Devemos nos apressar para aprender e praticar esses ensinamentos, já que ainda é possível encontrá-los. Não sejam negligentes. Agora, nós devemos estudar e desenvolver estes 8 aspectos, vida após vida, e assim certamente alcançaremos a insuperável iluminação. Se além disso, nós nos expusermos a todos os seres sencientes, então nós mesmos não seremos diferentes do Buda Shakyamuni.